E eu quero destacar que eu me alegro por estar vendo aqui Nayara, né? Que ela enfrentou a Covid-19 e o seu Deus a restaurou. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. E aos demais também, aos demais irmãos que aqui estão, eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje, pela graça de Deus, nós estaremos encerrando, concluindo uma série de sermões que foram pregados aqui na igreja durante 3 meses e uma semana. 3 meses e uma semana, porque teve uma dificuldade numa das semanas, que foi exatamente a morte do nosso irmão Diácono João Damasceno, e nós pregamos num texto diferente desta série. Mas, no demais, foram todas as semanas pregadas no livro de Tiago. E eu contei com a participação efetiva de 2 queridos presbíteros, George e Fernando, que expuseram também esta carta, que eu reputo como sendo a carta mais prática de todo o Novo Testamento, a epístola prática de Tiago. Quantas lições práticas, conquanto ela também tem a teologia. Hoje nós veremos algumas delas. Como já disse, foram 12 sermões envolvendo o valor das provações, a sabedoria e a efemeridade da vida. Nós, no segundo sermão, falamos sobre a origem do pecado e a fonte das bênçãos. Depois nós vimos algumas exortações práticas pela palavra. 4, nós vimos a relação entre fé e obras. Depois, trabalhamos aqui aquela questão que ninguém tem dificuldade com ela, a questão, o uso da língua. 6, nós vimos 2 tipos de sabedoria. Lembram a sabedoria do céu, a sabedoria da terra? Nós vimos ainda a corrupção do coração humano. Depois, tratamos sobre a vontade, ter uma vontade subordinada a uma vontade soberana de Deus. Depois, nós vimos as atitudes egoístas e corruptas, típicas de ricos, de pessoas que acham que são independentes. Na sequência, o presbítero George, ele trabalhou a conduta do justo em tempos de opressão. E a semana passada, nós vimos sobre juramentos, pregado então aquele sermão pelo presbítero Fernando. Hoje, nós trataremos, meus queridos irmãos, sobre 2 assuntos igualmente importantes. A oração que agrada a Deus e a perseverança dos santos, é o que nós veremos hoje. E para isso eu quero que vocês abram então as Escrituras Sagradas em Tiago, capítulo 5. Tiago 5, e nós leremos os versículos de 13 até o 20. Tiago 5, de 13 a 20. Diz assim o texto sagrado: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância
para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Vamos orar? Senhor, como é bom estar de volta à tua casa, Senhor, com os irmãos. É bem certo, um número ainda pequeno, mas aqui já uma boa representação da nossa igreja, Senhor. E aproveitamos para pedir, Senhor, que o Senhor se apresse em nos conceder uma solução para que possamos novamente ter essa igreja cheia para juntos honrarmos e glorificarmos ao Senhor. Mas enquanto isso, Senhor, não acontece, nós queremos pedir, Senhor, fale aos nossos corações através da sua palavra já lida nesta manhã, e que teu nome seja honrado, glorificado. Nós, exortados, impactados e confortados também pela tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, sobre esse texto especificamente, o Dr. Simon Kistemaker é um famoso comentarista do Novo Testamento que tem as suas obras traduzidas para o português pela nossa editora, a Casa Editora Presbiteriana. Ele deu a este capítulo 5 o título de Paciência. E neste capítulo nós já vimos que ele envolve assuntos relacionados à impaciência dos ricos e, ao mesmo tempo, ele trata sobre a necessidade da paciência dos crentes. E vimos também, e isso está muito claro na nossa mente, porque foi o sermão da semana passada, a respeito dos juramentos. Hoje, nós veremos sobre a persistência na oração e a salvação do desviado. Como não poderia deixar de ser, meus queridos irmãos, Tiago, mais uma vez, eu digo mais uma vez porque nós já vimos isso, que essa carta tem uma séria tensão de má interpretação no que diz respeito à fé e a obras. Então, mais uma vez, Tiago vai causar polêmica, não para as pessoas daquela época, mas, é claro, para nós hoje, através de 2 assuntos que nós abordaremos nesta ocasião. Estas polêmicas são de ordem terapêutica e espiritual. Quando ele fala sobre a unção de enfermos, e a outra polêmica é exatamente de ordem soteriológica, quando ele fala a respeito da salvação de alguém que, embora crente, estava desviado. Hoje nós chamamos isso de perseverança dos santos. Eu creio, meus queridos irmãos, que a epístola termina em alto estilo, trazendo-nos lições preciosíssimas, e é importante destacar que o seu final é diferente do final de todas as demais epístolas, porque ela é concluída de forma lacônica, sem nenhuma despedida, nem ainda contém a saudação final, típica dessas epístolas, nem a bênção apostólica, que você vai ver, principalmente nos escritos do apóstolo Paulo. Então, com base nessas informações preliminares, eu quero pensar com vocês nesta manhã sobre essa perspectiva, a oração que agrada a Deus e a perseverança dos santos. Esses 2 importantes assuntos. Em primeiro lugar, nós abordaremos a oração que agrada a Deus. Eu já li um livro sobre isso, né? Então, é algo gostoso que vai
ser abordado, então, por Tiago nesta epístola, dos versículos 13 até o 18. A divisão daquilo que ele vai tratar agora, para o que ele tratou no versículo 13, é patente essa divisão. Aqui, um novo assunto é inserido, um novo assunto é abordado, e esse assunto, meus queridos irmãos, é vital para a saúde espiritual dos crentes. O assunto é oração. Tiago, sendo irmão do Senhor Jesus Cristo, ele havia, sem dúvida alguma, observado e aprendido com o seu irmão a orar. Jesus era um homem, um varão de oração. Mesmo sendo filho de Deus, ele não abria mão da sua comunhão com o seu Deus e Pai. Por isso, Tiago, ele não poderia terminar essa missiva, esta epístola, essa carta, sem falar sobre oração, muito embora ele já tenha feito alusão à oração nos versículos 5 e 6, a parte A do capítulo 1. Não sei se você lembra, quando ele diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. Ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Ao iniciar, então, esta sessão, Tiago a faz de uma forma retórica, levantando 3 questionamentos através de 3 perguntas curtas, às quais ele também responderá de forma curta, embora a sua terceira resposta seja mais extensa, e ele discorre, então, um pouco mais, trazendo a lume um controvertido assunto para os nossos dias. No versículo 13, Tiago vai levantar perguntas que demonstram situações antagônicas da vida de qualquer pessoa. Portanto, não há como fugir dessa realidade, mesmo que você seja crente, seja nascido de novo, seja filho de Deus, não há como fugir dessa realidade na vida do crente. Sentimentos como sofrimento e alegria, como bem-estar e tristeza, como dor e prazer, estão sempre presentes na vida nossa de cada dia. Para cada situação, Tiago vai propor uma reação. Veja comigo, se nós pudéssemos traçar aqui uma tabela com 2 colunas. Na primeira coluna, você veria aquilo que nós chamamos de sentimento ou de ação. E na segunda coluna, nós veremos aquilo que nós podemos chamar de reação. Então, a primeira ação, ou o primeiro sentimento: está alguém entre vós sofrendo? Na outra coluna, você tem a reação: faça a oração. A segunda pergunta: está alguém alegre? Aí, a coluna da esquerda: cante louvores. Ao colocar, meus queridos irmãos, dessa forma, através daquilo que é conhecido como sendo paralelismos, típico de uma poesia e da literatura hebraica, conquanto nós estejamos vendo aqui o Novo Testamento escrito em grego, não é? Você vai ver que o objetivo de Tiago era a praticidade, pois aqueles irmãos não teriam de forma alguma escapatória para afirmarem que não sabiam como agir, tanto na tempestade quanto na bonança. Então, eles tinham então a receita, o caminho para agir em uma situação ou em outra situação. E com isso,
Tiago mostrou aos seus leitores primários que o crente não vive somente de alegria. É balela pensar nisso, dizer, eu sou filho do rei. Não. Porque o crente também enfrenta dificuldades. Neste ponto, não podemos esquecer que aqueles irmãos estavam enfrentando dificuldades, porque uma perseguição já se instalara entre eles. Tanto é que eles estavam dispersos, exatamente por causa do Evangelho. Uma realidade, meus queridos irmãos, imutável é que o crente sofre. E este sofrimento pode atingir todas as áreas da vida. Você não pode esquecer que todas as áreas da vida foram afetadas pela entrada do pecado no mundo. Então, todas as áreas da vida são afetadas. Há o sofrimento físico, há o sofrimento mental, há o sofrimento pessoal, há o sofrimento familiar, há o sofrimento financeiro, espiritual e muitos outros. E isso é também uma realidade na vida do crente. Não podemos concordar com essas igrejas que pregam a chamada confissão positiva, que diz que não há problema na vida do crente, basta apenas ele olhar para o problema se ele aparecer e determinar que ele suma da sua vida, pegando tudo que é seu e batendo em retirada. Não é dessa forma que acontece. Era, portanto, imprescindível que os que tivessem em tal situação de sofrimento, ou mesmo de alegria, buscassem a Deus. Aliás, este era o ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo, quando disse que se alguém quisesse receber alguma bênção, buscasse. Lucas capítulo 11, 9 e 10, ele vai dizer isso. Por isso vos digo, Jesus, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Mas também, queridos irmãos, muitos deles estavam vivendo em alegria. Muitos estavam vivendo em alegria, principalmente porque eles possuíam o bem maior, que é a salvação operada por conta do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, eles poderiam sim estar alegres disso a despeito da situação. Por certo, eles também recebiam bênçãos materiais, e isso era uma grande dádiva de Deus. Conforme o próprio Tiago vai dizer, no versículo 17, capítulo 1, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. Portanto, a sua intenção, meus queridos irmãos, era de que, quando estivessem alegres, aqueles irmãos reconhecessem que era uma dádiva de Deus, e que eles, portanto, precisavam cantar louvores ao Senhor, que era o autor da dádiva. As dádivas que eles recebiam eram oriundas no céu. Uma terceira pergunta curta, com resposta um pouco mais longa, porque vai ser uma resposta em 2 versículos, pode ser vista nos versículos 14 e 15. E aí a gente faz agora uma tabelinha aumentando uma coluna, porque você vai observar que na primeira coluna você vai colocar a pergunta curta, na segunda coluna você vai ver a resposta curta, e na terceira coluna o complemento dessa resposta, a explicação dessa resposta. Então, a primeira pergunta que ele faz no início do versículo 14, está alguém entre vós doente? A resposta, chame os presbíteros da igreja. Isso é a última coisa que nós fazemos. Mas esta
era a determinação para aquela igreja. E observe então um complemento, porque ele diz, chama os presbíteros, mas o que é que eles vão fazer lá? Eles não são médicos, ou pelo menos ele não relata que se estava falando especificamente de um médico, mas observe o que eles deveriam fazer. Eles deveriam fazer oração sobre o enfermo. A primeira coisa, orar. A segunda coisa, ungir o enfermo com óleo. Uau! Isso vai dar uma confusão. Terceiro, eles deveriam fazer isso em nome de Jesus. Observe, irmãos, que possivelmente no meio daqueles irmãos, daquela igreja, havia alguém que estava padecendo por enfermidade, e parece-me que ser uma enfermidade grave, mortal. Neste caso, ele, o próprio enfermo, ou os seus familiares, poderiam passar um WhatsApp. Opa, não tinha WhatsApp naquela época. Mas ele próprio, ou os seus familiares, deveriam chamar os presbíteros da igreja. Observe que eles não deveriam chamar curandeiros, eles não deveriam chamar pessoas de outras denominações, de outras comunidades, e aqui eu não estou criticando esse aspecto, mas a perspectiva aqui é chamar os presbíteros da igreja, da comunidade que eles viviam, e não, por exemplo, da comunidade judaica, mas era da igreja. E esses presbíteros deveriam tomar algumas providências, como eu já disse, 3. Orar pelo enfermo, ungir com óleo e fazer tudo isso em nome de Jesus, em nome do Senhor. E aqui o Senhor se refere especificamente a Jesus. Chegamos então, meus queridos irmãos, ao gargalo desse texto, ao primeiro gargalo. A primeira grande dificuldade. Em primeiro lugar, eu quero dizer que esse versículo 14 tem muitas interpretações. Porém, nós sabemos que só existe uma correta, uma interpretação correta. A Igreja Católica Apostólica Romana usa esse texto exatamente para defender a existência de mais um sacramento chamado de extrema-unção. Talvez para fechar aquela conta da perfeição, porque 6 era número de homem, de imperfeito, né, do anticristo, 666. Então, coloca mais um. E esse sacramento defendido, então, pela Igreja Católica Apostólica Romana, chama-se extrema-unção. O que é extrema-unção? É uma unção com óleo, ministrada pelo sacerdote católico em uma visita a uma pessoa em situação de morte, ou seja, alguém estava lá está muito enfermo, chama o padre, para que ele ministre a extrema-unção e despache aquela alma. É interessante isso, meus queridos irmãos, porque nessa extrema-unção há uma liturgia antes, vamos assim dizer, na qual o doente, ele tem que confessar os seus pecados ao sacerdote. E o sacerdote, então, depois de ouvir aquela confissão chamada auricular, ele vai absolver, ou vai perdoar o pecado que aquele homem cometeu. Isso, obviamente, é um absurdo, o texto não sugere isso. O texto não sugere isso. Quanto aos protestantes, não há uma unanimidade. Uns advogam a ideia de que a unção com óleo, e aqui eu estou falando mais no meio reformado, uns advogam a ideia de que a unção, neste caso,
trata-se de um símbolo do dom de cura, comum na era apostólica e próprio, então, daquele tempo, e isso parece-me ser, de fato, mais próximo à realidade. O próprio reformador João Calvino, ele defende essa ideia. Ele diz que aquilo era um símbolo, na época apostólica, para que os presbíteros, apóstolos, ministrassem aos crentes que estivessem enfermos. Outros, contudo, acham que o uso do óleo era farmacológico. Eu acho que essa é a palavra mesmo, né? Farmacológico. Ou seja, era uma espécie de medicamento, era uma hidroxicloroquina. algo assim. Então, você vai ver um exemplo disso quando do bom samaritano. Lembram? Ele cuidou daquele homem que estava ali ferido com óleo. O fruto da oliveira tem, de fato, propriedades medicinais. Mas o próprio reformador João Calvino, ele critica essa posição, que é defendida por alguns reformados também. Eu opto pela primeira posição, a do próprio reformador João Calvino, mas outros acham que é apenas uma questão de medicinal. Hoje em dia, alguns acham que há um poder místico na unção com óleo por pastores e presbíteros interessante, que, conquanto se critique os católicos romanos que falam sobre uma classe diferenciada, ou seja, os sacerdotes, né, dividido entre o clero e o laicato na perspectiva católica, mas entre os evangélicos, você vai ter também aqueles que acham que isso é um poder exclusivo de pastores e presbíteros, que têm um poder especial. E não é isso que as Escrituras Sagradas nos dizem. Algumas igrejas pentecostais e neopentecostais, elas afirmam que é como se existisse um poder nisso. Há uma eficácia na cura de muitos irmãos. Essa prática que é largamente utilizada. A nossa igreja já definiu com relação a isso nos seus Supremos Concílios. Nós não adotamos esta forma. Ademais, meus irmãos, sejamos razoáveis. Não se encontra de forma clara em outro lugar do Novo Testamento um texto que dê sustentação a essa prática como sendo regular no meio da igreja primitiva. Logo, a sua recomendação, a recomendação de Tiago, ela não deve servir para nós como sendo uma norma, como sendo algo normativo para os dias que nós vivemos. Na sequência, então, Tiago abordará outro assunto não menos importante. Ele usará um exemplo clássico para fortalecer a sua argumentação. Em primeiro lugar, nós podemos ver que ele desconstruirá. Obviamente, ele viveu antes, mas aquilo que ele fala desconstruirá a argumentação católica, apostólica, romana a respeito dessa confissão auricular feita a sacerdotes católicos, pois Tiago fala de um tipo de confissão na qual o faltoso confessa o seu pecado ao ofendido e vice-versa, pois esta ação levaria muitos à cura das suas enfermidades, até porque talvez fosse algo guardado no coração e que isso é mau. Óbvio, meus queridos irmãos, que essa confissão de confessar os pecados uns aos outros, ela
e serem curados, ela precede aquilo que já aconteceu antes, ou seja, a confissão de pecados ao nosso Deus por meio das pessoas. Elas confessam a Deus e aí elas confessam ao próximo. Lembram daquilo que o salmista no Salmo 32 afirma? Que enquanto ele calou, ele encobriu os seus pecados, os seus ossos se envelheceram por causa dos seus constantes gemidos, proferidos todos os dias. É aquilo que alguns vão chamar de doenças psicossomáticas, e que precisam ser libertos. E o tratamento, meus irmãos, desculpem, o tratamento não é ir para um psicólogo ou para outra coisa qualquer, mas é confessar ao Senhor, confessar ao próximo, se libertar daquilo que é carregado e que suga tantas forças. Interessante que o justificado em Cristo por meio de quem os escritos de dívida que pesavam contra nós, eles foram cancelados na cruz. Os verdadeiros crentes tinham então paz com Deus e confiantes em Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, e pela assistência do Espírito Santo, a súplica então que se fizesse naquele momento, a súplica feita por alguém que foi justificado, é eficaz e muito pode. Para dar robustez, então, à sua argumentação, Tiago usará o conhecido exemplo do profeta Elias, homem descendente de Adão, como todos os outros, com os seus problemas, descendente de Adão, carregando o pecado original e também os seus próprios pecados, mas mesmo assim, ele orou a Deus com instância, e durante 3 anos e meio não choveu. Depois ele orou de novo, e choveu, e causou então abundância de frutos na terra, coisa que não aconteceu durante 3 anos e meio. Pois bem, esse é o princípio utilizado por Tiago. Se Elias era homem igual a qualquer um de nós, e ele orou e Deus ouviu a sua oração, todos deveriam fazer o mesmo, ou seja, deveriam se aproximar, como diz o reformador João Calvino, do trono da glória, onde Deus está assentado. Deveriam se aproximar desse trono da glória e vê-lo então transformado em um trono de graça, onde o Senhor Deus derrama as suas bênçãos sobre os seus filhos. A segunda parte do meu sermão de hoje, a oração que agrada a Deus e a perseverança dos santos, vai nos versículos 19 e 20, que fala exatamente da necessidade de sermos instrumentos de Deus para resgatar desviados. Versículos 19 e 20. É o último assunto deste capítulo e também de toda a epístola. E traz outro tema importante, ao mesmo tempo polêmico, que é chamado de perseverança dos santos, o conhecido e polêmico 5º ponto do calvinismo. O que diz, ou melhor, o que é perseverança dos santos? Perseverança dos santos, meus queridos irmãos, é a doutrina que defende a ideia de que, uma vez eleito por Deus antes da fundação do mundo, naquilo que é chamado de eleição incondicional, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4, e tendo Cristo pago de forma definitiva o resgate, não ao diabo, como alguns podem pensar, mas o resgate, a justiça divina, o eleito perseverará até o fim. Entenderam? A dívida foi paga. Então ele perseverará, não pelas suas forças, mas pela ação do próprio Espírito Santo de Deus.
Trata-se, então, daquela famosa e tão odiada doutrina para alguns, mas conhecida como a doutrina do salvo de uma vez para sempre. Observe, meus queridos irmãos, que Tiago utiliza-se, mais uma vez, de uma linguagem pastoral. Essa linguagem já bem conhecida de nós, porque ele tratou, mais uma vez, os seus leitores primários aqui, no início do versículo 19, chamando-os carinhosamente de meus irmãos. 8 vezes ele usou essa expressão nesta epístola, e somando-se a mais 3 expressões, na qual ele os chamou meus amados irmãos, nós podemos ver então o aspecto pastoral dessa epístola. Pois bem, como que, sabendo de que esta seria uma possibilidade real, ou seja, de alguém se desviar, Tiago aventa esta possibilidade de queda ou de afastamento dos caminhos do Senhor, e ainda poderíamos dizer, há uma possibilidade de um esfriamento espiritual que já deveria estar acontecendo no meio daqueles irmãos daquela igreja. A situação, portanto, era preocupante, mas ao mesmo tempo ele traz alento, ele traz a certeza de que Deus os restauraria, ou seja, restauraria os seus eleitos pela instrumentalidade de algum irmão, quer fosse pela oração, quer fosse pela exortação da palavra ou a conjugação de ambos. É óbvio que Tiago não está defendendo que a conversão se dá apenas pelo convencimento de quem quer que seja, porque nós sabemos que quem convence o homem do pecado, justiça e do juízo é o Espírito Santo. Pois o novo nascimento, ele é um elemento anterior na ordem da salvação, anterior à conversão, e é uma obra exclusiva de Deus e do seu Santo Espírito. Mas conforme as Escrituras Sagradas nos ensinam que, ordinariamente, para a conversão do pecador, é necessário que haja a pregação da palavra. Este é um elemento indispensável. A pregação da palavra. E o pecador é chamado, então, ao arrependimento. Mas você pode perguntar, mas pastor Tiago está falando aqui a respeito do convertido que se desviou, e não a respeito de alguém que é novo convertido. Como é que isso funciona? Bem, eu sei, Tiago está falando de um convertido, de alguém que já era convertido e se desviou. E aí a gente tem que fazer aquela diferenciação do desviado, do convertido e desviado, que realmente tenha sido convertido e que seja eleito de Deus, coisas que nós não sabemos. Você não tem uma pistolinha que bota assim na testa e eleito, não eleito. Nós não sabemos. Mas é óbvio que ele está falando nessa questão. A exortação, portanto, meus queridos irmãos, era de que alguém que havia se convertido estava causando preocupação por estar afastado, desviado do aprisco. A exortação àqueles irmãos caminhava, então, no sentido de que eles deveriam cuidar uns dos outros, para que pudessem, então, permanecer na verdade revelada de Deus, a Bíblia Sagrada, que aqui até aqui eram as Escrituras do Antigo Testamento. É como se Tiago estivesse responsabilizando cada irmão daquela igreja a ter cuidado com o outro.
Então, em letras garrafais, ele vai apresentar a importância desse fato, destacando, Tiago, que era, de fato, um privilégio para aqueles que assim procedessem, de ver que seu irmão, que outrora estava desviado, e que caminhava em caminhos escuros, estava agora de volta à igreja, tendo efetivamente se livrado da morte na qual ele estava caminhando. É óbvio que a multidão dos pecados que seria coberta aqui, meus queridos irmãos, não corresponde ao ato em si, pois quem cobriu os nossos pecados na cruz do Calvário foi o sangue derramado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que era exatamente, que era representado no Antigo Testamento pelo sangue de animais, que era derramado na tampa do propiciatório. E Jesus Cristo fez isso de uma vez por todas. O sangue do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi eficiente, eficaz, para nos purificar, para purificar a todos dos pecados cometidos pelos eleitos de Deus. Pelos eleitos de Deus. E esses pecados que foram perdoados, pecados do passado, do presente e do futuro. De modo, meus queridos irmãos, que o eleito de Deus já regenerado, ele continua ainda um pecador. Porém, agora, não mais escravo do pecado, mas alguém redimido. E, portanto, se é eleito de Deus, ele não decairá definitivamente da graça de Deus. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, vai utilizar-se disso no capítulo 8, quando ele pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? E ele vai responder: nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se é assim, então, por que Tiago levantou esse assunto? Bem, como já dissemos, para ressaltar que aqueles irmãos procurassem ajudassem mutuamente para que todos pudessem andar na verdade de Cristo. Este deveria ser o papel daquela igreja, porque o Deus que elegeu para si um povo, determinou também a forma como este povo seria chamado para um ajuntamento solene, a fim de que o seu Santo Espírito que habita no crente concluísse a obra que ele mesmo havia iniciado. Aplicações. Primeira, você está sofrendo, você está alegre, você está doente, então ore, cante louvores e chame os presbíteros da igreja para orarem por você, pois a oração da fé salvará o enfermo. Pare de reclamar, pare de murmurar e busque em primeiro lugar a Deus em oração, pois assim Ele quer que você faça em sua vida. Quando vier o problema, a primeira coisa que você tem que fazer é orar a Deus, é buscar a Deus. Não se esqueça, meus queridos irmãos, ao receber a bênção que você pediu, agradeça a Deus, cante louvores, exalte o seu nome, pois aquilo que está alegrando o seu coração foi fruto da dádiva de Deus, então cante louvores. Quando se sentir enfermo, busque os médicos, sim. Tome os remédios prescritos, sim. Porém, nunca deixe de depender de Deus, nunca deixe de buscar antes ao Senhor em oração, nem de procurar a ajuda entre os presbíteros da igreja, porque eles foram escolhidos para cuidar de você e da igreja. E eles haverão de orar em nome do Senhor, para que você seja curado. Segunda aplicação. Deus quer te usar como canal de bênção, não somente
para pregar o evangelho a um perdido pecador, mas também para que você seja um canal de bênção ou de bênçãos para a vida de irmãos que, embora já tendo sido convertidos, eles se desviaram, eles perderam a alegria da fé cristã, perderam a alegria de estar na casa do Senhor. Então seja canal de bênção para eles. Você sabe de alguém que está andando disforme da palavra de Deus, a responsabilidade então é sua, ela passa a ser sua também para trazê-lo de volta à igreja. Deixe a sua zona de conforto, deixe a sua letargia e ajude a pessoas as quais você sabe estão andando em dificuldade na luta contra o pecado. Por exemplo, estão enfrentando problemas com a bebida, com o fumo, problemas na área sexual. Pessoas que não estão dando um bom testemunho de Cristo, pessoas com problemas de corrupção, e não pense que está muito longe de nós, às vezes enfrentamos esses problemas, problemas com mentira, problemas até com glutonaria, ou qualquer coisa semelhante a essas. Ajude-as antes de criticá-las. Você deve ser um instrumento de Deus, tanto para pregar o evangelho a quem não é crente, quanto para ajudar pessoas desviadas. E eu quero concluir com 2 desafios a você. Primeiro, liste os problemas que você enfrenta e faça orações específicas por eles. Não seja genérico. Você quer receber bênçãos na sua vida? Pare de pedir por atacado e peça no varejo. Ou seja, citando cada uma das coisas que você necessita. Eu sei que Deus já sabe de todas elas, mas é como se você estivesse com pressa de sair da presença de Deus. Não faça isso. Sugiro, forme pequenos grupos, ou mesmo eleja alguém para ser o seu companheiro ou sua companheira de oração, companheira para compartilhar dos seus problemas, e ore por eles, pelos problemas dos seus amigos, e pelos seus também, obviamente. Liste seus motivos de gratidão e demonstre a sua alegria pelas bênçãos recebidas. Sabe como? Cantando louvores ao Senhor. Onde? Em casa. Varrendo a casa, a dona de casa, né? Varrendo a casa, mexendo a panela e cantando: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Louve ao Senhor. No trabalho, sim, no trabalho também, solfeje, cante louvores ao Senhor, canções de gratidão ao Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. No carro, indo para o trabalho, na escola, no passeio, aonde quer que você esteja cantando, esteja presente, você deve cantar: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Cante louvores ao Senhor. Está com problema de saúde, meu irmão ou irmã, ou alguém na sua casa está com um problema, chame os presbíteros, peça oração, peça uma visita, mas se for algo mais urgente, peça até para eles orarem pelo telefone. Creia que Deus, no seu poder, ouve as orações do seu povo. E como nos diz a palavra, a oração da fé salvará o enfermo. Segundo desafio, terminando. Comece a pensar sobre aqueles irmãos que são membros da igreja e que você sabe que eles estão sumidos. Eles tomaram o Doril da fé. Sumiram. Você lembra deles. Então, comece
a manter contato com eles. Você que está motivado, motive-os também a estar de volta à igreja. Fale para eles com vigor a respeito da sua fé, que é viva, enquanto que a fé deles é uma fé que está como que morta. Comece a orar por eles, compartilhe a sua preocupação com eles. Ligue, passe uma mensagem do WhatsApp, coloque-se à disposição para caminhar com eles, para ouvi-los, para ler a palavra com eles e para ter um momento de oração com eles, seja uma oração diária, seja uma oração semanal. E eu me alegrei muito em saber daquilo que está acontecendo aqui na igreja. A dificuldade que um irmão teve, um presbítero contactou com o irmão. Começaram os dois, hoje são quantos? 20 irmãos orando, 6 da manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda, meus queridos irmãos, definitivamente, você foi tirado das trevas para a luz de Deus, a fim de que você proclame isso e que você ajude aqueles que estão passando por dificuldades. Que o Senhor Deus nos abençoe. E agora nós iremos cantar o hino 266, Rude Cruz.